Olá, tudo bem com vocês, primos? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal das Primas da Breitstraße e vamos falar sobre Hamlet. Como vocês já vêm acompanhando, já fizemos a leitura toda da peça e hoje, e mais um dia ainda, nós vamos fazer ainda algumas discussões e brincadeiras com a leitura do Hamlet que nós concluímos e depois a gente dá mais um pouquinho de informação sobre o que vão ser os próximos. Alguns já sabem, mas a gente vai ainda dar umas dicas do que vão ser as próximas leituras com relação ao Shakespeare, com relação ainda a Hamlet. E aproveitando aqui, eu já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, aqueles que ainda não estão inscritos, aqueles que já estão inscritos, não esquece de ativar o sininho aí da assinatura. E aqueles que não se inscreveram ainda, não sei o que estão fazendo, porque as primas já estão no ar já faz mais de um mês, já completamos um mês, e a gente agradece a todos que vêm participando, assistindo aos vídeos e através dos nossos canais de conversa sobre as leituras conjuntas que a gente vem fazendo. Então, hoje, agora, esse vídeo vai ser específico para falar um pouquinho mais de Hamlet e da nossa experiência na leitura. E, posteriormente, vamos ter um outro vídeo separando, né, que as primas são muito fofoqueiras e elas falam demais. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo e separar talvez as nossas leituras conjuntas para não sobrecarregar quem está assistindo e quem tem interesse em um só ou em outro. Então hoje nós vamos começar falando um pouquinho da nossa experiência, né, com essa leitura de Shakespeare, com a peça Hamlet. E eu queria primeiramente dar os parabéns a você que leu com a gente e que completou a leitura dessa peça, que é considerada uma das obras mais difíceis de leitura da literatura inglesa. Isso aí não é considerado pelos especialistas, né, como uma das mais difíceis, e então você que completou, a gente depois quer saber nos comentários aí o que vocês acharam. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a nossa própria experiência na leitura, e bater um papo agora sobre algumas impressões, algumas análises, e um bate-papo geral sobre Hamlet. E para o próximo episódio tem mais uma surpresa para vocês aí. Então agora eu vou. Bom, eu acho que eu vou começar com a minha experiência. Eu gostei muito. Eu confesso que eu tinha um pouco de medo em ler Shakespeare, ainda mais assim, tentar fazer uma leitura no original e aproveitar um pouquinho, né, da melodia da peça. E eu fiquei surpresa porque não sabia, ou talvez sabia meio inconscientemente, que existe muito por trás, né? A gente tem aquela impressão, a gente conhece a história, mas tem muita análise, tem muito texto, inclusive na edição que eu li, em inglês tem, na parte introdutória tem eu não lembro agora o nome da pessoa que fez, eles falam que, por favor, não falem mais de Hamlet, não façam mais textos sobre Hamlet, porque parece que são os quatro, no mínimo, não sei se é só na Inglaterra ou se é no mundo todo, são no mínimo 400, acho que isso é talvez só na Inglaterra, na academia mesmo, né? São no mínimo 400 textos, estudos sobre Hamlet, especificamente sobre Hamlet, nem Shakespeare, por ano ou mais. Agora também não sei se os números estão corretos, mas é uma coisa assim. Então ele fala, por favor, façam análises de outras coisas. De Hamlet já tem suficiente, né? Então agora a gente, como nós somos as primas, nós vamos aqui dar nossa opinião também e a nossa análise, é claro, do leitor comum para vocês, mas eu gostaria agora que vocês falassem aí, então, o que vocês acharam e qual foi a experiência de vocês. Gente, eu adoro o Hamlet, então eu só tenho coisas boas para dizer. Eu acho, assim, é uma leitura é a peça mais longa do Shakespeare, né, tanto que tem uma baita discussão, que eu acho uma chatice aquilo de um quarto, não sei quantos quartos, porque, tipo, parece que Hamlet, em um momento da vida, reescreveu Hamlet, não, Shakespeare reescreveu Hamlet, né? Então tem um Hamlet mais curto, um Hamlet mais longo, mas enfim, essa que a gente tem, essa edição que a gente lê, e que geralmente é a mais comum de lerem, ela é longa,
Então vocês conseguiram acabar, olha, como falou, parabéns. E Hamlet é pop, né? Hamlet tá por toda parte. Hã, o Rei Leão, por exemplo, o Rei Leão é Hamlet. A gente vai falar um pouco sobre as adaptações cinematográficas. Tem milhares de adaptações cinematográficas. Uma que é super bem considerada, ela é russa, né? Que ela foi quem traduziu o Hamlet foi o Boris Pasternak, que é super famoso, né, escritor russo, aquele do Doutor Zhivago, e teve uma versão russa que a maioria dos especialistas consideram a melhor versão de Hamlet. Eu não posso ver, porque eu não entendo nada de russo. Não, tô brincando. Eu até vou ver, mas eu realmente nunca vi, não vou mentir para vocês. E uma coisa que eu achei super interessante, que eu não sabia também agora, cada vez que eu leio Hamlet, cada vez que eu vou atrás de informações, eu descubro uma coisa nova que a Sarah Bernhardt, que era aquela atriz, uma atriz antiga, super famosa, que ela é várias vezes citada em Busca do Tempo Perdido, do Proust, ela tem uma versão cinematográfica de 1900 de Hamlet. É só uma cena, é 5 minutos, mas, pô, a Sarah Bernhardt. Então, assim, ó, Hamlet é demais há muitos e muitos anos, né? Tem, dizem que tem mais de 45 versões cinematográficas, 26 balés, isso tudo eu fiquei procurando essas estatísticas, mas a verdade é que, gente, é muito legal ler Hamlet, e não é. Quem acabou deve ter se deparado com várias coisas familiares, tem várias frases, né? Que a gente às vezes usa no dia a dia, a gente não sabe de onde é e é de Hamlet, e a gente vai descobrindo isso ao longo da leitura, né? Eu acho isso muito legal também. E olha que eu li Hamlet pela, sei lá, eu já li 1000 vezes e tem frases ali que eu, pô, é aqui. Porque depois você vai lendo as outras peças de Shakespeare, a gente não sabe se é Shakespeare, se é Hamlet, se é Shakespeare ou se é fora de Shakespeare, se é Hamlet, se é Otelo, se é onde é que a gente viu isso e às vezes não tem nada a ver, né? É que, como dizem, né, todas as frases da internet ou são de Shakespeare, ou são da Clarice Lispector ou do Paulo Coelho, né? Então a gente nunca sabe qual dos três é responsável pela frase. Mas eu acho uma leitura fantástica, assim, acho que Hamlet é a vida, né? A gente é o Hamlet ou forte em Brás. Em alguns momentos da nossa vida a gente é Hamlet, em algumas a gente é forte em Brás. E o grande mistério da vida, eu acho que é fazer esse equilíbrio entre ser Hamlet e ser forte em Brás. Ser o cara que é da filosofia, que é do pensamento, ou ser o cara da ação, né? E que das duas formas pode dar M, né? O cara da ação, o cara que filosofa, acaba sendo o cara que protela muito, e o cara da ação pode matar muita gente por nada, como o Fortinbras, aquela primeira terra que ele quer conquistar. Ele não vale nada a terra se ele pagasse uns tostões, não, mas ele prefere guerrear e matar um exército inteiro para conseguir aquela coisa, porque ele é o cara da ação, ele não pensa. Se ele pensasse um pouco, ele ia pagar por aquela terra e não ia precisar ter todo esse sacrifício humano. E, ao mesmo tempo, ele é o cara que entra para ser dono da Dinamarca no final, justamente porque ele é o cara da ação e porque ele não pensou e ele estava no momento certo, no lugar certo. Porque tem muito isso da vida, né? Por mais preparado que a gente esteja, tu tem que estar no lugar certo, no momento certo. Não que não tenha que se preparar, a gente tem que se preparar, mas tem o negócio da sorte, né? E o Hamlet, por outro lado, é um azarado, porque ele fez a faculdade de rei, ele estava super preparado para ser um grande estadista, um grande rei, e acaba matando toda a família e deixando sem sucessão a Dinamarca, e entrega ela para o Fortinbras. Enfim, tem muitas coisas para ser falada, vai ser muita treta em Hamlet, muita treta, muita coisa para as primas fofocarem. Vai ser muito difícil a gente ter só duas horas para falar, uma essa semana e outra semana que vem, sobre Hamlet. Eu podia falar o resto do ano. Mas vamos lá, vou tentar falar menos. Oi, pessoal. Como vocês puderam ver, isso foi só a introdução. Eu não vou conseguir comentar nem 10%, porque vocês falaram muitas coisas que eu já quero comentar. Então, vou só começar do começo e também parabenizar todo mundo que prosseguiu aí e enfrentou. A Mônica já comentou com a gente que ela enfrentou o medo e amou. Eu também tinha muito receio, nunca tinha lido nada de Shakespeare, que pelo menos eu me lembre. E, nossa, foi muito mais fácil do que eu imaginei, muito gostoso.
A Fran, nossa prima, que tá com medo, não leu, mas ela vai vir no próximo com a gente, porque ela viu que todo mundo gostou e tá sendo bem tranquilo. Então, assim, acho que essa primeira barreira, esse primeiro livro, que se é o mais difícil, já ajudou todo mundo, né, a acalmar, baixar as expectativas que o negócio não é tão complicado assim. Como a Malu falou, Hamlet é pop, tá em tudo. Então, assim, depois que você, né, lê, explode. Você quer falar de tudo e lembra de tudo, e tudo faz referência a Hamlet, e Hamlet faz referência a tudo ao mesmo tempo. E meu primeiro comentário é: Hamlet é o episódio mais antigo daquele programa Casos de Família, né? Porque é um barraco familiar do começo ao fim. Você acha, nossa, vai ser uma peça, né? Uma coisa antiga, Shakespeare, super culta. E, gente, não é nada disso. Tem muita filosofia por trás, digamos assim. Todos os estudiosos que até hoje estão espremendo vírgula por vírgula, letra por letra, né? A gente acho que é uma fonte inesgotável, mas sinto pena dos professores que ainda precisam orientar e acompanhar esses estudos depois de tanto tempo. Mas também, para quem gosta de estatística, as meninas ficam falando que eu sou menina da matemática, lendo essas coisas complementares que a gente leu, Hamlet e Shakespeare é pura estatística, né? A peça mais longa, não sei quantas palavras. Hamlet é o personagem que tem mais fala de todas as peças de Shakespeare. Usou não sei quantas vezes a palavra tal e não sei o quê. Então, assim, se você gosta de números também, leia Shakespeare, porque tem muita coisa interessante. Então, vamos tentar comentar um pouquinho assim dos pontos principais que a gente achou, nossa opinião, as polêmicas, né? Capitu traiu ou não traiu. E vamos tentar fazer isso divertido também, sem ser mais um artigo acadêmico para vocês terem que aprofundar aí Shakespeare. É isso aí. Então eu queria, começando, assim, só para ver, eu queria, como curiosidade, ver qual é a frase mais marcante para vocês. Aí vou perguntar para as primas aqui no vídeo, vou falar a minha também, mas aí vocês também deixem aqui no comentário, eu quero que coloquem. Não importa qual é, pode ser a to be or not to be, qualquer uma, mas qual que é aquela que chamou a sua atenção na leitura. Então eu vou começar com a minha. A minha é quando Hamlet está conversando com a mãe no ato 3, né? Quando ele mata o Polônio atrás da tapeçaria, e aí ele fala que ele precisa ser I must be cruel to be kind. Não sei por que me marcou, mas é aqui porque os livros falam tanto da crueldade do Hamlet, né? E aí eu peguei essa daqui. Agora eu falei que a gente tinha que escolher uma favorita, mas não precisava explicar. Então eu já falei a minha, não vou mais explicar porque eu também nem sei desenvolver tanto porquê. Mas como eu não queria escolher nem o to be or not to be e nem a última frase do Hamlet na peça, então aí foi essa a minha escolhida. E a sua, Malu? Eu sou do To Be or Not To Be. Eu tentei ver outras, e eu adoro também a última fala dele, o The Rest is Silence. Mas eu fico muito braba que não acabou a peça com The Rest is Silence. Mas quem sou eu, né, para criticar o Shakespeare, pelo amor de Deus, né? É perfeita essa peça. E tem um meme que diz que assim, o marido acorda pensando na refeição, no café da manhã, e a esposa acorda pensando no sentido da vida. Eu sou essa pessoa, né? Não quer dizer que tem sua esposa ou marido, mas eu sou a pessoa do casal que acorda pensando no sentido da vida, assim, sabe? Então, para mim, o To Be or Not To Be, assim, resume tudo, assim. Eu tento pensar outra frase e tem milhares de frases. Tem What a work of art is a man, né? Que eu acho fantástico também, né? Porque somos um trabalho, né, de arte, mas essa do To Be or Not To Be é a fase insuperável da vida, assim. Ai, minhas primas são muito profundas e poéticas, fico até com vergonha. Aí a Simone vai dizer que eu sou a prima engraçadinha, mas eu sou a prima engraçadinha, o que eu posso fazer? Inclusive, descobri em alguma das leituras bilhares paralelas que a tragicomédia, né, mistura de gêneros e alívio cômico, acho que a tragicomédia surgiu na época do teatro elisabetano
E o alívio cômico, se eu não me engano, foi o Shakespeare que inventou, assim, tipo, o primeiro a usar. E essa peça para mim é isso, assim, porque é uma coisa, né, pesada, triste, né, traição, disputas, e todo o tempo tem uma piadinha, assim, que para mim, adoro. E falando em meme, antes de falar minha frase também, eu vi, vou mandar no grupo do pessoal, uma figurinha lá no Telegram que é assim: já dizia Shakespeare, ato tal, cena tal. No. E é bem isso, né? Qualquer coisa que você pegar, vai ter lá. Tem frases que é só isso mesmo, você vê lá na peça, no. Não. Então, assim, pode usar a lá Clarice Lispector, Fernando Pessoa, como dizia Shakespeare, aí você fala qualquer coisa, porque com certeza ele já falou isso. Mas a minha frase é. Eu vou ter que ir com essa também, é clássica, mas o Algo de Podre no Reino da Dinamarca, do nosso personagem importantíssimo, Marcelo, para quem não lembra, ele apareceu só nessa hora. Mas me fez. Primeiro, né, que eu não sabia que era de Hamlet, então foi um pouco do que a Malu falou, né, a surpresa, mas também me fez pensar muito em várias coisas, mas hoje em dia, principalmente, né, tem que falar igual uma senhora agora, na era das redes sociais, mas como a gente só vê a superfície de várias coisas, né, só o que as pessoas querem mostrar e tal, e tipo, sempre há algo de podre no reino da Dinamarca. Da Dinamarca. É isso aí. Então agora a gente deixa. Vamos esperar vocês aqui fazendo os comentários também e falar a frase preferida de vocês. Não precisa explicar por quê, mas deixa aí pra gente. Assim a gente também fica curioso do que cada um achou. E é interessante esse negócio, esse estudo, né, da peça, de palavra por palavra, né, que até voltando agora eu também não sei agora onde eu vi e aonde eu li, muita alusão à peça do Hamlet com os sonetos do Shakespeare, e daí tem gente que fala assim, nessa época ele devia estar escrevendo tal soneto porque, ou vice-versa, não sei, porque a palavra will se repete e will e que é de William Shakespeare, que é, aí a gente pode falar um pouquinho da vida dele, que muita gente fala que a peça é baseada numa sim, com uma experiência pessoal do Shakespeare, com a morte. Ele tinha enfrentado há pouco tempo a morte do filho dele, né, e do pai. E então é a época que ele vai escrever a questão dos nomes, né, de Hamlet, que era o nome do filho. E então aí ele tem trocentas mil análises sobre cada palavra da peça, mas aí existe até a teoria, né, da conspiração de que Shakespeare não existiu e que as peças são todas escritas por vários autores e é uma compilação e a criação de um personagem aí chamado Shakespeare. Então tem tanta coisa nesse mundo que a gente fica perdido, mas eu acho interessante até a gente comentar um pouquinho se alguém leu mais alguma coisa, assim, eu sei que a Nani estava lendo a biografia dele, né? E a Malu é a nossa expert no Bloom. Nossa, esse livrinho é muito bom, gente. Recomendo muito mesmo. É fácil de ler, é engraçadinho, igual o Rodrigo Lacerda. O cara escreve muito bem, assim, é bem fininho. E dá uma visão geral muito legal, né? Então, resumo do resumo, assim, né? Passa por. O livro, né? Eu até comentei, fiz uma resenhazinha. O que não sabemos sobre Shakespeare, né? Porque, na verdade, nós não sabemos absolutamente nada. Nós sabemos que ele nasceu e que ele morreu, que ele casou e teve filhos, e os filhos, né, morreram também, claro. A linhagem familiar dele acabou nos netos. Sabe-se quem foi o pai dele, mas assim, muito pouco, porque a maioria dos documentos foram queimados da época, da escola, da igreja, enfim. Já comentei um pouquinho nos outros episódios, né? E até o nome dele. Existem não sei quantas formas de assinatura dele, né? William Shakespeare, Shakespeare, William, todas as variações sem vogal. E o mais interessante é que a que a gente usa hoje em dia nunca foi encontrada. Então, alguém decidiu que vamos fazer mais uma e essa vai ser oficial, né? E aí fala bastante da época do teatro, né? Tudo que aconteceu, que nunca mais teve um teatro como esse, e como a gente já falou um pouco também, né? O teatro era uma coisa popular, também não se sabe como, porque
as peças eram encenadas à tarde e eram relativamente caras, e todos os operários iam assistir, mesmo em tese sendo o horário de trabalho. Então tem muita coisa que ninguém consegue explicação, mas que tem certeza que aconteceu, né? E fala também como ele alcançou a fama, né? Apresentou lá para a realeza, e que na verdade não foi a época da Rainha Elizabeth, né? Que ele prosperou. Fala um pouco do Teatro Globo, que também não foi toda essa importância na história dele. E no último capítulo fala de 40 possíveis Shakespeare que foram levantados ao longo da história, inclusive que ele foi várias pessoas, principalmente porque ele demonstrava muito conhecimento de medicina, botânica, práticas militares, e ele não teve estudos universitários, que também na época não era uma coisa tão famosa. Mas, enfim, que todo mundo acha que isso é só teoria da conspiração, e que ele foi favorecido foi um dos que mais tiveram peça na época, dois foram um dos, mesmo sendo pouca coisa, dos que mais se encontrou material que sobrou. Então ele também pode ter sido um abençoado por Deus, e outros maravilhosos existindo, a gente nunca vai saber, né? Então, assim, resumindo, ele é muito interessante. Fala bastante desse estudo das palavras, quantas vezes apareceu, por que essa peça é de Shakespeare e essa não é, porque usou essa palavra aqui e essa lá. Muito legal. Mas eu gostei muito de saber sobre o teatro em si também. Então, acho que esse livrinho ajuda bastante nisso. Eu tive uma. Eu tô aqui nas minhas mudanças, né, e tal, e a Ariane fala que eu sempre acho um negócio, e eu achei uma coisa genial, gente. Tem um teatro shakespeariano em uma companhia, né, em Chicago. E vários anos atrás, eu fui ver uma peça que era chamada King Charles III, ou seja, o rei, agora, o King Charles, que agora assumiu. Eles fizeram uma peça shakespeariana, tá? Eles imitaram os moldes de Shakespeare, tudo, de texto e tal, porque geralmente eles encenam peças do Shakespeare nesse teatro. E como se fosse a família real atual no futuro, né? E agora é o presente, né? Então, eu acho isso é incrível da arte e mostra como ela é. Como a gente está sempre. É tão genial essa companhia que ela fez uma coisa para o futuro e realmente foi muitas coisas, parece que os caras eram oráculos, né? E é porque ser humano é engraçado, né? Ele repete as coisas através dos séculos, porque o próprio Shakespeare era um oráculo. E até eu separei aqui, ó, para vocês não acharem que eu estou mentindo, porque até quando eu me dei conta, essa peça e tal, assim, vai veio muito a calhar, nem eu tô acreditando nisso, assim. E é muito interessante, porque esses conflitos familiares, claro, não nessa intensidade, eles se repetem ao longo da história. E dizem, como a Ariane falou, assim, o Shakespeare fez fortuna, né? E ele não teve para quem deixar, mas ao mesmo tempo que ele não teve para quem deixar, olha olha só o que ele deixou, né, para quanta gente ele deixou. Eu acho que o que faz de Shakespeare ser Shakespeare é a genialidade dele. Eu acredito que ele era uma pessoa só, genial, assim, como foi. E na época deles, eles tinham muito isso de condensar o pensamento de uma época, e a gente tem muita ideia de que, é super original. A originalidade dele está em como ele expressou aquilo nas peças dele, né? Ele tem tudo do Shakespeare, é copiado de alguma outra coisa, né? Mas por que tantos outros, até o Marlowe, que era um grande, também fazia peças maravilhosas, só que não se sobressaiu tanto porque ele foi contemporâneo de Shakespeare. E Shakespeare, ele contava as histórias dos reis, ele contava de uma forma muito, muito peculiar e muito genial, e por isso que ficou, né? Se a arte é uma continuidade, é o jeito de tu conseguir a eternidade, ele conseguiu praticamente uma eternidade dentro do que a gente tem de eterno, né? Então é genial isso, né? Eu acho que essa questão dos filmes mesmo, né? Que a gente estava falando das várias versões cinematográficas de Shakespeare, né? Uma é aquela que a gente estava falando, que é a super badalada entre os super intelectuais, que é essa versão russa, mas teve essa Sarah Bernhardt, que era uma que eu não conhecia, tem a do Laurence Olivier, aí essa do Laurence
só das principais, né? Porque teve mais de quase umas 50 versões. Essa que também é super conhecida, tem uma curiosidade nerd nela, que o cara que interpreta o Osric, que era o bobo da corte, era o bobo da corte, eu acho, né? Uhum. Ele era o chefe da Estrela da Morte no primeiro Guerra nas Estrelas. Primeiro dos antigos, né? Porque agora o primeiro não é o primeiro, mas o primeiro que eu vi como primeiro, tá? Seria o quarto da edição, era ele. E aí veio depois, tem também o Franco Zeffirelli, que fez um Romeu e Julieta maravilhoso, fez uma versão com o Mel Gibson, e essa era a Glenn Close, era a Gertrudes. Então eles dizem que essa enfoca muito o fato de que, como a Glenn Close tem a mesma idade do Mel Gibson, que interpretou o Hamlet, e que até é muito criticado porque ele é meio canastrão, né? Mas eu acho boa essa versão, foi uma das versões que eu vi, e que eu acho ela muito boa como primeira contato com ele, porque ela é uma versão mais curta. O Mel Gibson é o Hamlet, a Glenn Close é a Gertrudes, então pega aquela coisa de que ele é apaixonado pela mãe, ele queria estar no lugar do tio, porque eles têm a mesma idade, mas a verdade é que a Ofélia é a Helena Bonham Carter. E aqui tem um grande babado, né? Porque aí tem a versão fantástica do Kenneth Branagh, que é a versão palavra por palavra, e realmente é muito bonita. Quem interpreta a Ofélia nessa versão é Kate Winslet. Então, a cena dela, as cenas dela são sensacionais, assim. Tem várias, até as cenas da Kate Winslet, se tu for ver no YouTube, pegam só as cenas dela, eu acho que devem ser as mais famosas, porque ela tá muito bem. Ela dá uma magnitude à Ofélia, que a Ofélia não tem na peça, né? E até hoje em dia tem muito esse resgate da mulher. Hoje em dia tem até um filme que é o Hamlet na visão da Ofélia. O filme se chama Ofélia, tem o livro e o filme, e é o Hamlet, e eu acho a Kate Winslet conseguiu roubar, não roubou a cena, porque o Kenneth Branagh não deixou, né? Ele é o Hamlet, e são 5 horas de filme. É um livro que é muito usado como é um filme que é muito usado como audiobook. E a treta aqui de nós, a treta das primas é a seguinte: depois ele dirigiu ele era casado com agora não me lembro, mas é uma inglesa também famosa, e ele dos filmes também fez várias adaptações cinematográficas de filmes com base da Jane Austen. Emma Thompson. Ele era casadíssimo com a Emma Thompson, e aí ele dirigiu a Helena Bonham Carter, que foi Ofélia no filme do Zeffirelli, e teve um caso com ela. Das primas. Mas, e o rei, nessa versão do Kenneth Branagh, era o Charlton Heston, que é o cara que fazia aqueles filmes antigos, né? Aquelas grandes sagas antigas. Esse filme é fantástico. E aí tem um filme novo, que é o do Ethan Hawke, que também aborda bem daí essa coisa do Édipo, que também a mãe é interpretada por uma atriz linda, mas que é bem aí uma versão super modernosa. Ele é de 2000, mas para quem tem a minha idade, né? Eu acho que eu sou a mais velha das primas. É uma coisa moderna, super modernosa, esse filme do Ethan Hawke. Eu acho que essas são as versões mais, hoje em dia, mais populares, mas vocês sempre vão achar uma versão legal, e é bom porque tem quase todas elas aqui no YouTube. Hamlet, fonte inesgotável de entretenimento. Eu ainda não assisti nenhuma, mas eu quero assistir praticamente todas, né? E tem umas que são bem longas. A Tati deu uma olhada e falei, não vai dar para assistir antes da nossa gravação, não, porque Eu comecei a muito assistir, tempo. mas eu vou separar. São umas 4 horas e meia, né? Quase 5. Eu vou separar em cenas. Então comecei com atos. Comecei mas é bem legal. Eu assisti também aquela outra versão antigona lá, de 1947 ou 48, né? Que ganhou o Oscar. E também é interessante, mas dá um pouquinho mais de sono, na minha opinião.
Então é melhor É. assistir num horário não muito tarde ou talvez com um dia que você não está muito cansado. Mas é legal, eu acompanhei o audiobook, acho que a gente colocou o link já em algum dos nossos vídeos passados, e acho interessante acompanhar a leitura em inglês com o áudio. Pode ser o filme, pode ser um audiobook, não interessa. Eu acho que a entonação das palavras faz você sentir um pouquinho mais, né? Então talvez se você não tem ou não gosta muito de assistir ao filme ou não tem oportunidade de ir ao teatro para ver a peça, o audiobook é uma boa pedida, hein? Isso O é legal audiobook, da gente lembrar que, né, principalmente Shakespeare, nem todas as peças são assim, mas a peça é um texto que foi feito para ser encenado, né? Não é um texto literário para você ficar ali admirando a escolha de palavras. No caso do Shakespeare, sim, porque, né, o próprio inventou palavras da língua inglesa, então, né, quem somos nós para não apreciar? Mas tanto que isso no início foi uma dificuldade, né? Essa coisa de lista de personagem, aí vem, né? Entra fulano em cena, porque aquilo ali é um texto de peça para você ver encenado. Então, assim, pode ser lido, né? E é maravilhoso. Eu gostei depois dessa primeira barreira inicial da diferença, né? Não é nem tanto dificuldade, mas da diferença. Mas o mais legal, eu acho, né, depois de ler, a gente vê aquilo se tornando, né, realidade. E aí me fez pensar também, né, que na época, também alguns desses textos que eu li, eh, era o teatro popular, como a gente falou, e era muito interativo. Então, assim, as pessoas vaiavam quando era bom, quando era ruim, quando estava torcendo para o personagem. Dizem que apesar de ser caro, né, vendia-se coisas para comer também, frutas, né, maçã e pera, e as pessoas inclusive usavam para jogar, igual jogar tomate, sabe? Eu fiquei imaginando que eu queria ter essa experiência hoje. Alguém deve fazer isso em algum lugar do mundo. Um Shakespeare nu e cru, assim, como antigamente, né? E aí falando um pouquinho da peça, assim, mais, né, do texto como peça, é uma coisa que eu acho que eu vi em algum podcast também, fiquei pensando como é legal, né? Que ler isso conta muito, e na peça também, né, porque não tinha muito recurso na época, conta muito com a nossa imaginação, mais do que qualquer livro de fantasia, Harry Potter, né. Então, assim, tem aquilo ali, mas tem várias lacunas, né, pra gente preencher. E tem 2 cenas que eu lembro, assim, que foram muito legais em, né, ajudar a gente a imaginar, que uma das últimas que a gente comentou, quando a Gertrude está contando como a Ofélia morreu, né, e a outra foi mais no início. Foi quando a Ofélia tá contando que o Hamlet foi visitá-la e levou a carta, bem quando ela tá falando com o pai dela, bem lá no início. Então, assim, trabalhar muito com a imaginação, porque nem encenado aquilo ali foi, essa cena, assim, não aconteceu no palco, né, só no texto da boca do ator. E aí isso se estende, né, para várias coisas, eu fiquei pensando, porque, a peça abre, né, com uma pergunta, ele fala, né: "Who's there?", né, quem tá aí na parte do fantasma. Ele não, né, hã, um Os dos guardas, né? dos soldados. É, o Marcelo. é. Fora, né, o to be or not to be, o Capitu traiu ou não traiu, então ele só joga perguntas e se você vê não tem resposta para nada, a resposta é a gente que vai completar para toda a eternidade fazendo 400 estudos por ano, fazendo análise, levando terapia, porque então, assim, a gente participa muito da peça, não sei se todas deles são assim, mas essa, a gente é a outra metade, vamos dizer assim, não só tem pergunta e a gente dá as respostas ou não. E é isso que vai ser legal, ver a interpretação de cada um, né. É. E os filmes, vocês vão ver que cada filme tem um foco diferente, uma forma diferente. Tem uns que vão ir muito além do que a gente pensou, outros que vão, hã, ter assim: "Ah, isso aí é o que eu pensei, essa cena era bem como eu imaginava", assim. Mas é incrível como cada versão e no teatro também, cada vez, cada interpre é um te o teatro em si, né, qualquer texto de teatro tem isso, né. E esse exercício mental é tão importante, é uma musculação para a cabeça, assim. É incrível, a leitura, ela trabalha o teu cérebro de uma forma
que nada vai trabalhar tão bem. Às vezes a pessoa fala, esporte, aqui está muito na moda beach tênis, então esporte com raquete trabalha o teu cérebro. Tudo bem, mas o que a leitura faz o teu cérebro trabalhar? Tu lê poesia, ele trabalha de um jeito, e tem que ser essa leitura de ficção mesmo, né? Essa que faz. Então, uma peça, tu vai formando mais coisas, né? Mais informações. O Kenneth Branagh foi a peça, assim, apesar de ter sido, que eu achei que é a mais legal, assim, uma versão bem inteira, ele foi muitas coisas muito além do que eu imaginava nas cenas. O próprio amor dele pela Ofélia, eu imaginava bem mais um amor não realizado, assim, do que ele foi realizado já dando spoiler do filme, né? No filme do Kenneth Branagh. Então tem muito do diretor, né? E na leitura a gente que é o diretor, isso que é o mais legal. O livro ele é feito para gente. Que seria o autor sem os leitores, né? A gente quer muito saber do autor, mas a verdade é que eles que querem o público, né? Então ali a gente exerce um diálogo. No momento que a Ariane está lendo, que a Tati está lendo, é o diálogo dela com o autor. E a cabeça, assim, não tem, assim, acho que não tem exercício, não tem musculação melhor pro cérebro do que a leitura de ficção, sabe? Só queria citar o livro do Karnal, que depois a gente coloca isso. Eu não vou mostrar a capa agora, que eu preciso ver um trecho aqui, que inclusive ele fala que ele citou tanto o Harold Bloom durante o texto dele, que ele fala assim, então, citamos tantas vezes Harold Bloom, que é justo deixá-lo falar com a mais calma por si. Ele faz uma citação até que de uma página relativamente grande, mas eu só queria falar as primeiras frases aqui, que ele fala que o mal de Elsinore é o mal de todo tempo e lugar. Todo estado tem algo de podre. E os que têm sensibilidade semelhante à de Hamlet, cedo ou tarde vão se rebelar. E então o que ele está querendo dizer é que a peça é universal, né? Essa identificação que a gente faz com os personagens, da gente ser um pouquinho de um pouquinho de outro, no Hamlet fica bem acirrado com a questão da vingança, né? A vingança, e aí tem as várias interpretações que a gente nem acho que já chegou a comentar por aqui, sobre a influência que teve em estudos de psicanálise do Freud, e daí, né, tem gente que faz análises de Freud em Hamlet, sendo que, né, teria que ser o contrário, porque Freud leu Hamlet e depois ele teve seus pensamentos lá através da leitura e da sua experiência própria, mas o interessante é que é universal. E se você for pensar, não é só Hamlet que né? Porque toda leitura que a gente faz, ela é, ao mesmo tempo, uma história que está ali sendo apresentada para a gente, mas que o significado, que nem a Malu e a Nani falaram, está na gente. Não está fora, não está nas páginas, né? Ali são só as palavras, mas a genialidade do autor é fazer com que o leitor tenha a capacidade de se enxergar em alguma coisa dali, daquela ficção, daquela trama, e isso no Hamlet fica muito claro em todos os âmbitos, né? Porque ele consegue juntar tantos temas numa peça só, aliás, o tema próprio do Hamlet, que é o sofrimento, né? Então, é a ação dele que gera mais sofrimento, é a crueldade, é a questão da vingança, é a questão dele sofrer. Li também um outro texto de apoio aqui que fala que agora nem sei o nome de quem, nem sei quem é, mas que fala que o Hamlet era extremamente doente estava extremamente doente da cabeça não, porque ele estava sofrendo, ele sofreu a morte muito do pai, ele sentiu a morte do pai, ele estava sofrendo em ver a mãe se casar com o tio, e para ele aquilo era muito forte, né? Então aí ele faz uma certa análise com a questão da dor em Hamlet, né? Então, e aí hoje em dia a gente pode ver isso no nosso dia a dia, as pessoas, a nossa sociedade doente com alguns temas, a questão das dores, a questão de não saber lidar com os sentimentos, com as emoções. A gente também vê isso hoje em dia
e por isso que Hamlet continua atual e merecidamente válido a leitura e a interpretação de cada um, porque por mais que a gente leia qualquer coisa, a gente nunca vai ter uma interpretação a individual, para nós vai ser aquela que mais vale, né? Aquilo que a gente guardou da peça vai ser aquilo que mais vale para a nossa vida. E por isso também uma releitura possível em outros momentos da vida, eu acho que também é interessante. E que muita gente faz, né? Essa última vez que eu li, agora com vocês, eu acho que eu até comentei com vocês que eu fiquei muito tocada com a fala da mãe, quando ela diz, vamos seguir adiante, bem no iniciozinho ali. Ela diz, olha, isso aí aconteceu, agora vamos seguir adiante, vamos construir alguma coisa daqui para frente. Porque eu tido uma conversa com meu irmão sobre isso, assim, que a vingança é um fantasma do passado, né? Tu te prende num passado e será que vale a pena, assim? Então, assim, essa coisa de a gente ficar, de as pessoas mesquinhas se prenderem muito, assim, nesse negócio do passado. Então, eu acho que a releitura é legal, porque dependendo do teu momento da vida, tu vai ter uma leitura diferente, né? E mais, Claro, a né? leitura dessas obras super bacanas, né? E mais também, que eu não tinha pensado nesse início, né? Como foi minha primeira leitura. A gente, fazendo né, análise literária, o nosso narrador que nos influencia o tempo inteiro é o Hamlet. Então a gente não sabe como é nada, né? O pai dele poderia ser igual ao tio dele, né? Ser aquela pessoa fria, como a gente falou, acho que já em algum episódio, não presente, que está ali para assumir o papel do rei, né? Do royal we, daqueles objetivos, e não esse pai que ele possivelmente idealizava, né? E achava que era um super pai, um super marido, um super rei. Mas a gente só sabe o que ele acha do tio versus a imagem que ele tinha do pai dele, né? E o pai dele era um Fortinbras da vida, era o cara da ação, que guerreava, que conquistava os outros. E é aquilo que a gente estava falando, né? Que ou tem o filósofo, o niilista, que é o Hamlet, e tem o Fortinbras. E na peça ele acaba se dando bem, mas que a vida, o ideal seria ter um governante que fosse um Hamlet misturado com um Fortinbras, né? Que ele só lutasse as lutas que vale a pena, né? Não como Fortinbras, que luta e perde gente, mata, como tantas coisas, né? E essa coisa assim, saiu o pai dele, entrou o Cláudio, e nada mudou, né? Isso aí a gente vê, né, sem querer ser polêmica, assim, entra o governante X e o Y, e as coisas, e o Brasil continua sem saneamento básico universal, né? Então, assim, coisas de muitos e muitos. Então, assim, a gente tem que ver que tem até isso, assim, cutuca para quando é que a gente vai mudar, né? Tantos séculos a gente está né, com os mesmos problemas, né? As mesmas inquietações, tanto no grande mundo, né? na parte política da peça, quanto no pequeno mundo das relações interpessoais, né? É Malu, uma viagem, né? Eu que É. gosto de viajar, essa peça é um prato você cheio. que é advogado das primas, você nos diz sobre a lei da herança, que a gente achou informações diferentes. Pois então, tá? A lei da herança no Karnal é diferente da lei da herança no Rodrigo Lacerda, porque o Rodrigo Lacerda, eu separei aqui o livro, ele que trouxe aquela informação de que ele a lei da herança em relação ao trono, né? Vamos colocar dessa forma, que o trono ficaria com o Hamlet se a mãe dele não casasse nos 40 dias depois da morte do pai. Só que ela se apressa e casa, e isso teria causado a irritação maior nele. Porque para o tio virar rei, ele teria que casar nesses 40 dias. Por isso que ele falaria na peça, nem deu tempo de velar o meu. Eu vim para um velório, né? E as pessoas estão vindo para um casamento.
e não daria tempo. Então, a lei que o Rodrigo Lacerda coloca, e talvez esteja falando besteira, mas foi o que eu entendi aqui pela a página 14 desse livro, ele diz isso, que o rei só tomou posse como rei porque casou nos 40 dias logo após a morte. E isso muda toda a vida do Hamlet, porque enquanto ele ia assumir o trono direto, agora provavelmente ele só vai assumir o trono velhinho. Exatamente como aconteceu com o nosso King Charles III, né? Ele só assumiu o trono velhinho. Então, isso daria até mais raiva. Mas o Karnal disse que não ficou explicado, eu acho, né, Tati? Tu sabe melhor a versão do Karnal. Ele fala que ele não entende por que o Hamlet não pegou. Segundo o Karnal, o Hamlet seria o sucessor direto, independente do casamento da mãe. Não sei se ele faz ele não faz essa explicação dos 40 dias. É por isso que daí ficou, porque em alguns pontos do livro do Karnal ele faz essa mesma colocação de que o Hamlet talvez ele não fosse da vontade dele, então pegar o trono, né, no lugar do pai que tinha falecido. E não deu essa explicação da questão da herança. E daí por isso que eu lembrei que na nossa primeira discussão você tinha falado desses 40 dias. Eu tinha lido também o Lacerda, mas eu não tinha me atentado exatamente a esse ponto. E aí quando eu li no Karnal, eu vi que ali contrastava um pouco uma opinião com outra, né? Mas aí, disso aí também saem várias interpretações, né? Tem essa daí de que o rei se casou ele queria mesmo o trono, e aí tem toda aquela história que a gente já conhece, e daí o do porquê o Hamlet talvez ser mais uma hesitação dele ao reivindicar o trono, porque em várias críticas se fala que o Hamlet ele era querido pelo povo, né? O príncipe. Então existia talvez sempre aquela força por trás ali e o medo do rei, né, do Cláudio, dele não poder, né, ter sempre tratar muito bem e tal, para ele não sofrer nenhum tipo de, de revolução, tendo Hamlet à frente e para destroná-lo, né, daquilo que ele finalmente tinha conseguido. E aí essa questão é bem legal nas encenações, né? Porque cada diretor aí coloca o Cláudio sendo aquele cara mais assim, que você vê que ele tá com aquela intenção já bem antes, ou mesmo eu estava assistindo o começo daquela versão de 96 do filme, que ele dá a entender que já existia alguma coisa, um caso com a mãe e o tio, né? Então, pelas cenas ali, aquilo fica subentendido para você que sim. Agora, quando você lê a peça, aquilo ali não está claro, né? Então, voltamos lá, como a Nani falou, sobre mas então, eu acho que tudo que eu mais vi dessa questão deles três é em relação ao Hamlet com a mãe, mais do que tudo. Mas tocando nesse ponto aí, hoje eu ouvi um outro podcast que fala que numa das primeiras versões do texto mesmo, não na Folio, né, nas duas finais, tinha uma cena que a rainha confessava também, não só o rei. Ela confessava ser cúmplice, né, não saber, né, não matar ou participar, mas saber do plano, né? Ou seja, ter envolvimento com o tio. E na final, não sei se foi para deixar mais uma questão aberta, né? Dentre todos os assuntos. E sobre essa época do casamento, né? O Cláudio faz o solilóquio dele da peça, né? Fazendo toda a contraposição, né? Do enterro, tristeza, funeral, pesar e alegria, matrimônio, a posse, né? E tudo dele. E a tristeza do Hamlet, que muitos colocam, e aí vem todos os estudos e interpretações dos diretores também, era porque o complexo dele com a mãe, né? Na verdade, e não nada do reinado. E aí tem muitos diretores de peça e filme hoje em dia que, eu acho que na época também, não tenho certeza, mas que
naquela conversa dele com a mãe, que se passa já num quarto, ele inclusive beija ela na boca. Então, assim, esse viés é muito mais forte do que tudo do, né, querer ser rei ou não querer ser rei. Sim, que toda a intenção dele era o amor pela mãe, e amor dos mais variados níveis, né? Não só filho e mãe. E isso é muito interessante, né? Porque abre mais 1 zilhão de interpretações para cada pedaço da peça, né? Porque toda vez que ele fala com ela, realmente ele é muito intenso, apaixonado. Fora essa cena, que também tem várias coisinhas da cena que tem objetos, né? Remetendo a isso, ao pai dele e ao tio. Na verdade, são iguais, serem 2 governantes, e não é nada disso que ele inventa, né? Meu pai era isso, minha mãe tá traindo ele. E ele confrontar ela, inclusive no texto, né? Do desejo dela como mulher com o cara. Tipo, o que ele tem a ver com isso, né? Se ele é só filho dela mesmo. Ele pede para ela não ter mais relações com o cara, né? Assim, no meio do texto, que aí a gente está falando de política, de 1 milhão de coisas, e para entrar nesse específico, né? Eu fiquei. Vai ver, ele tava pé da vida que tinham tirado a Ofélia dele e falou assim: se eu não posso ter, você também não vai ter. É que essa interpretação o Édipo e tal ganha muita força com a psicanálise, né? Ganha, sim. Cada vez agora tá bem. E ele, como eu falei naquele filme que eles botaram a atriz, a Glenn Close e o Mel Gibson da mesma idade, diz que é para dar esse enfoque bem psicanalítico, assim, do complexo de Édipo. Mas tem 1000 histórias, né? Hoje a gente pensa, a gente tem muito esse negócio do pai ausente hoje, né? Que a gente, então a gente fica, o pai, ele na realidade teve um pai ausente, ele idealiza o pai, mas ele teve um pai ausente e tal. Nossa, um infinito, né? Shakespeare é muito legal. Tem a questão da vingança, tem a questão do amor, se ele amava mesmo ou não a Ofélia, né? Se era amor de verdadeiro. E a gente ainda tem muito o que ser explorado, né? Porque agora a gente vai ler o Enclausurado, que tem muito disso, e vamos nas outras peças. Eu acho muito legal esse projeto, não é porque a gente vai fazer, tá? Mas eu acho muito legal esse projeto que a gente está fazendo, porque eu vejo muitos projetos de leitura de Shakespeare, as pessoas querem ler uma peça seguida da outra, sabe? E não dá nem tempo para respirar. E eu acho legal respirar com obras novas, assim, no meio. E a gente não precisa ter pressa, porque é a vida. Se a gente for ler Hamlet de novo, vai ser super legal também, sabe? Mas vamos avançando na obra aos poucos, não tem? A peça já existe há tantos séculos, não tem porque ela não vai sumir agora. Ela não vai sumir agora. Vai sumir agora. E quem quiser também, se adiantando em algumas leituras, vai se adiantando. Eu fiquei muito curiosa por outras peças, porque depois reler essa peça junto com a gente vai ser muito legal. Gente, eu sou a pessoa mais entusiasmada desse projeto Shakespeare nosso aqui. É verdade, é ótimo ler com você. E tem muitas tretas, então acho que vai ser muito legal. E vamos falar um pouquinho. Fala, Malu. Não, segue. Falar um pouquinho das referências culturais, sem ser as adaptações, filmes e tal, porque também tem bastante coisa, né? Depois que você para pensar, assim, tem muita coisa. Eu acho que a principal, que com certeza quando eu assisti eu não sabia, é Rei Leão, né? Mas assim, é a cópia. Pegaram o roteiro e botaram animais ali, né? Porque o tio, né? O Simba, que quer o reino, mas o tio é mau, né? No caso, o tio é mau, aquela coisa que a gente falou de criança, né? O bem e o mal, e o pai dele era amado por todo mundo e tal. E aí o melhor de tudo, que ainda não tinha me dado estalo. Timão e Pumba, nossos queridos Rosen. Né, os 2 patetas lá da corte. Maravilhoso demais. Mas isso não é, para vocês verem, não é desculpa, não é a originalidade da história que faz a genialidade. É o jeito de contar. E o cara do Rei Leão é genial a forma como ele colocou, né? E esses intervalos que, tipo, não sei, a gente não sabe se foi Shakespeare que inventou, de ter a comédiazinha no meio, né? É usado até ontem, eu fui ver Guardiões da Galáxia.
esse último lançamento vindo no cinema. E o Guardiões usa muito o cômico, eles têm muito cômico, então tem aquelas lutas horrorosas que matam 500 caras, né? E aí depois tem a parte cômica deles, esse descanso. É muito legal, assim, essas fórmulas são repetidas, mas dependendo da forma como é repetida, é genial, né? O Rei Leão eu sou muito acho muito legal. Melhor exemplo, eu tô ali chorando, acho que você É. assistiu hoje, eu vou chorar de novo e de repente entra a dancinha do Timão e Pumba. Muito bom. Muito legal. Muito legal, é muito legal. E essa forma vai se repetir e a gente vai chorar de novo. Sim. Nas próximas Temos a nossa tragédias do livro. pegar aqui, nossa próxima leitura, né, que aí não tem nem o que falar. E aí a curiosidade, né, assim, para quem não sabe, em inglês eu acho que vai ler, o título é Nutshell, que é referência direta a uma das frases do Hamlet, né, além da história em si, do tio, né, o pai e no caso do o filho aqui é o feto, a frase origem do título, né, é de Hamlet também. Temos o nosso Davidzinho, David Copperfield, que a gente está lendo, e na meta atual, né, a Tati foi a primeira que mandou no grupo. Ai, mais uma menção aqui nas notas da Hamlet, então tem referência, a gente ainda tá bem no começo, né, mas já no começo já tiveram 2 ou 3 referências de Hamlet também. O que mais vocês pensaram? Eu vou fazer um desafio para vocês, tá? Eu quero que vocês leiam a frase inicial do livro, tá? Porque você sabe que eu leio, eu declamo mal pra caramba, mas não tenho vergonha. Mas vocês têm que a Tati lê em inglês, daí a Ariane lê em português a frase inicial, porque daí a gente entende o título do enclausurado. Que em português eu acho que a gente perdeu um pouco, né? Mas então vamos ali. Bora! Ele na... Como é que é o nome disso aqui? Aqui, antes A de frase começar o inauguradora. livro, né, tem essa frasezinha na tradução tá uma tradução para caber o enclausurado, né? Mas eu também acho que perdeu um pouquinho. É para ler agora? É, bem Deus, espontâneo. é, Deus, Começa eu de novo, poderia começa de novo. viver. Corta a edição, corta. Deus, eu poderia viver enclausurado dentro de uma noz e me consideraria um rei do espaço infinito, não fosse pelos meus sonhos ruins. Agora eu? Fala, Oh God. Eu podia chamar meu marido para ler em inglês, né? Imitar o inglesinho. não te escapa. Pena que Depois ele ele não tá lê, mas aqui, eu vou não te tentar fazer escapa. uma entonação. Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space. Were it not that, I have bad dreams. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Então é isso. Então É de Hamlet, É de Hamlet, tá? Então, a gente vai costurando uma leitura na outra. Eu Vai tô ser me incrível. segurando para não começar essa leitura agora. Eu também tava até gente, que pensando em legal. perguntar, eu acho que eu vou perguntar para as primas se já pode começar a ler. Só quando o mês virar. Falando em referência, eu tô lendo 2 livros da Virginia Woolf. A Nani tá lendo um também, Mrs. Dalloway. E eu tô lendo Orlando também, relendo. Os 2 são releitura. E em Orlando também, cheio de referências. Shakespeare. Então, Hamlet, Shakespeare, Hamlet e todas as outras peças, pode ler que estão em todos os lugares. O livro que eu terminei também, mas é também, né, Stoner, não sei se vocês conhecem, mas Não. é sobre um professor universitário que dá aula de inglês e Shakespeare, então todo o tempo eu fico... Não tem como não ficar monotemática, né, porque tudo que a gente pega... Mrs. Dalloway também tem, Tati, acho que tá um pouquinho mais pra frente, mas também tem. Sim. Mas outro inspiração também, esse eu não peguei de primeira, eu tive que pesquisar, mas o Pantera Negra também é a história do Hamlet. Não sei se vocês assistiram esse último, maravilhoso filme. Mas também é o reinado, o pai, o tio, todo. E a lista vai, né?
Vai, gente, já tô com saudades da gente falar de Hamlet. Mas não precisa Já ficar com temos saudades que a gente ainda vai vai falar mais um pouquinho. Então aí, se vocês quiserem deixar um comentário aqui no nosso vídeo de alguma outra referência que vocês viram e a gente não, deixa aí, porque a gente sempre gosta de receber dicas de leitura. E vai que é uma dessas contribuições aí de vocês, acaba sendo uma leitura nossa conjunta aqui do canal das primas. Então aproveita para dar dicas aí, que daí quem sabe a gente pega para ler, porque aqui todo mundo gosta de pegar dica e falou para ler, a gente tá lendo, né? E a gente aqui é devoradora de livros. então a gente faz mais um vídeo sobre Hamlet. Não vamos dar muito spoiler aqui, porque vai ser uma surpresa, mas vai ser bem legal. E daí damos continuidade com a leitura do Enclausurado. E por hoje a gente fica por aqui. The rest Até a próxima. The rest is silent. Tchau.